Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo de número 2. Leremos a partir do verso 36. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 2, verso 36. Eu quero que você prepare o seu coração, porque essa mensagem, ela vai mover com a maioria de vocês. Nós vemos orando ao Senhor, e nós entendemos que as pessoas que estão nessa quinta-feira aqui hoje, são pessoas específicas, que Deus não trouxe para essas pessoas assistirem um culto, mas o Senhor quer ativar cada um de vocês para um tempo que chegará. Na verdade, o Senhor os trouxe não para aquilo que vocês irão viver, mas o Senhor os trouxe porque existe um sentimento dentro de cada um de vocês, existe um desejo, existe um sonho em cada um de vocês, desde o que está aqui na frente até o que está lá atrás. Deus só trouxe pessoas que têm um desejo, um sonho, que almeja ainda ver alguma coisa, e nós iremos tratar disso hoje, e eu acredito que esse é o começo de uma nova história. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 2, 36, está escrito assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. Perceba isso, ó. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações. Qual era o período? Mais alto, qual era o período? 38. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Só isso. Perceba. O Antigo Testamento termina em Malaquias. Esse é o último profeta, antes de iniciar um silêncio. Deus fica em silêncio. Alguém já percebeu Deus em silêncio consigo? Alguém já percebeu? Alguém? Eu já. Existem momentos em que Deus escolhe não conversar conosco. Sinceramente eu não entendo por quê. E por mais que você tente fazê-lo falar, Ele não fala. Alguns abandonam esse processo e vão em busca de alguma voz, porque irritados com Deus querem ouvir alguma coisa. E podem ouvir qualquer coisa, inclusive Satanás. E então, fazer com que toda a história de sucesso que Deus tem pela frente se perca. Porque Deus simplesmente queria que, apesar de Ele estar em silêncio, você continuasse confiando nele. Você entendesse que é melhor o silêncio de Deus do que as muitas vozes te prometendo qualquer coisa. Eu quero declarar que o silêncio de Deus é melhor do que qualquer promessa. Porque aquele que pode realizar as promessas está em silêncio por agora, mas isso não significa que ele ficará em silêncio para sempre. Deus em algum momento voltará a falar. Esse momento pode demorar, mas Ele voltará a falar. Eu vou dizer de novo: Deus voltará a falar. Se você está vivendo esse período do silêncio, não desista, Ele voltará a falar com certeza. Malaquias, quando termina o seu ministério, é o último profeta do Antigo Testamento. Deus inicia um período de silêncio. Nas Bíblias mais antigas, nós conferimos 4 páginas em branco. É o período de 400 anos revelado nessas páginas, em que Deus não falou absolutamente nada. 4 séculos de silêncio. Percebam, 4 séculos de silêncio. E isso não é normal, porque a palavra de Deus declara que antes desse silêncio, Deus enviava profetas de dia e de noite, de manhã, de tarde, todos os dias. Portanto, o padrão de Deus até iniciar o silêncio era um Deus, Cainã, que falava a todo instante, que falava de manhã, que falava ao meio-dia, que falava à tarde, que falava à madrugada, mas de repente, Deus simplesmente se fecha. E a partir daí, mesmo que insistam aqui embaixo, 4 séculos de silêncio.
Se eu entendo que Deus é amor, o seu silêncio está pautado no amor. E nesse processo acontece inúmeras situações no mundo. O Império Grego avança, o Império Romano depois. E esses domínios desses impérios fez com que as pessoas sofressem tanto, que passassem a clamar como nunca por um Salvador, pelo Messias. Durante esses 400 anos, havia um grito na oração: precisamos que o Salvador desça, que o Messias se apresente, precisamos que Ele rasgue o céu e venha nos salvar, porque não há mais solução, estamos presos nas garras do império. E Satanás e as trevas usaram os impérios para poder dominar o mundo da época. De forma que as pessoas durante os 400 anos foram perdendo força, foram perdendo gás, foram deixando de acreditar. A esperança foi escoando pelos dedos das mãos. O coração foi ficando gélido. As pessoas não têm mais o mínimo de sensibilidade. Param de clamar por um avivamento. Aleluia. Tem gente que desiste, porque quando olha a realidade, declara: não é possível que um avivamento se estacione no Brasil. A cada notícia que chega, a situação piora muito, e nós olhamos para tudo que é aparente, Maiara, e declaramos: não é possível que aquilo que desejamos há tanto tempo possa acontecer agora, em nosso tempo. Então, quando damos voz, quando damos ouvido, quando damos visão ao que está acontecendo neste país, nós declaramos: não é possível que isto ainda aconteça. Mas tem uma menina, 4 séculos depois, essa menina se chama Ana. Esta menina se casa, e ela vive 7 anos provavelmente brilhantes ao lado do seu esposo. Ela casa jovem. As judias casavam novinhas, algumas com 15 anos de idade, como por exemplo Maria já estava pronta para se casar com José. Era a média idade de um casamento, 15 anos de idade. Essa menina provavelmente tinha por certo a média idade de 15. E aos 15 anos ela casa, vive de forma brilhante com seu esposo 7 anos, até que de forma abrupta ele morre. Se nós fizermos uma conta, imaginando que ela tinha 15 e viveu 7, quantos anos ela tinha quando se tornou viúva? 22 anos? É só para imaginarmos, ok? A Bíblia não relata o número exato, a idade exata, mas imagine, 22 anos de idade essa menina fica viúva. É uma ferida, sim ou não? É uma dor, sim ou não? É algo para se lamentar, sim ou não? É algo que pode fazer você perder a esperança de qualquer coisa, sim ou não? Oh, aleluia. Mas essa menina declara: nem a dor, nem a frustração, nem a angústia, nem absolutamente coisa alguma arrancará do meu coração o que eu ouvi. Jerusalém ainda receberá um avivamento. 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 Ela está declarando: o lugar onde eu moro, a casa onde eu habito, os meus amigos ainda verão este avivamento. Agora, quando olhamos para o estrutura e queimando aqui na frente, adolescentes e jovens dizendo: a gente crê no avivamento, é uma coisa. Mas eu queria perguntar para vocês: e se o tempo passar? E se vocês envelhecerem? E nada do que vocês oraram tanto buscando acontecer? Oh, aleluia. E se no meio do caminho, Vitão, as coisas saírem do lugar? E se no meio do caminho a nossa vida mudar tanto e não é mais igual ao sonho que tivemos na nossa adolescência? E se no meio do caminho tudo que a gente quis viver dentro da igreja se escoar pelos dedos? E se no meio do caminho uma perca, um luto, uma angústia, um aborrecimento, um não te fez parar de sonhar? O Senhor está me declarando: eu trouxe para essa noite pessoas que já sonharam em pregar,
que já sonharam em evangelizar, que já se viram no altar fazendo a obra de Deus, pessoas que em grandes congressos já vieram à frente dizendo: se o Senhor precisa de alguém para discipular as nações, eis-me aqui, eu quero ser um missionário, eu quero ser enviado. Tem gente aqui que já teve sonhos e se entregaram ao Senhor, mas infelizmente a vida machucou você demais. E quando a vida foi te machucando, o desemprego, a escassez, o casamento mal sucedido, você simplesmente colocou o sonho de viver no Senhor e para o Senhor em uma gaveta, e por isso não consegue mais crer que seja possível. Eu quero lhes apresentar uma menina que aos 22 anos de idade, ela sonhava com o avivamento, porque ouviu dizer que há 4 séculos atrás teve um profeta que declarava que o menino nasceria e a salvação viria sobre Jerusalém e o mundo. Imagine você ter um combustível, Eric, no coração de uma profecia de 4 séculos atrás. Esta menina vai envelhecendo sem um esposo, ela não deseja casar-se de novo, foi uma escolha dela. Essa menina se apresenta no templo, e por mais que naquele momento somente homens poderiam ser sacerdotes, sumos sacerdotes, essa moça, ela se torna tão temente a Deus, que provavelmente ela passa a morar no templo. O texto vai dizer, Lucas, que ela orava e jejuava de dia e de noite. Eu quero perguntar para você, uma pessoa que ora e jejua de manhã e de noite, deve ser uma pessoa bem machucada, bem magra, concorda sim ou não? Eu imagino pele e osso. Eu não imagino uma Ana forte, com braços truculentos. Eu imagino uma mulher que conforme o tempo foi machucando, ela foi ficando magrinha, ossos aparecendo. Aleluia. Deve ter saudade do esposo. Quantas vezes não deve ter ido para o templo ao lado do seu amado? Já fazem anos que o perdeu. Mas o que a leva ao templo? O que a leva a orar? O que a leva a buscar? Uma profecia, um desejo ardente de ver um menino nascer. Sabe o que ela está dizendo? Essa vai ser a frase dessa pregação. Ela está declarando assim: não morrerei enquanto não viver aquilo que Deus prometeu. Não morrerei enquanto não viver aquilo que o Senhor me disse que eu viveria. Não morrerei enquanto os meus olhos não verem a redenção de Israel. Não morrerei enquanto o que Deus prometeu para mim na minha infância e na minha adolescência. Eu não morrerei enquanto eu não ver. Eu não morrerei. Eu quero que você levante as mãos aos céus, porque eu tenho uma palavra ao seu coração. Deus está dizendo essa noite: diga aos meus filhos que se eles acreditarem, eu lhes darei a oportunidade de antes da morte verem um avivamento explodir nessa cidade, um avivamento explodir nessa igreja, um avivamento explodir na sua casa. Eu não sei se eu viverei a plenitude do avivamento que virá sobre o Brasil. Eu não sei se eu conseguirei viver, pastor Zé. A única coisa que eu faço é orar de dia e de noite. A única coisa que eu faço é me entregar de dia e de noite, porque virá um avivamento sobre esta nação, sobre esta cidade, sobre esta igreja. E eu quero declarar: a pior coisa é se o avivamento chegar e eu não perceber. Que faci. Porque às vezes o avivamento é só um bebê. Eu vou dizer algo que Deus está fazendo aqui nessa igreja. Ana sai dos 15 anos, perde o esposo por volta dos 22, atravessa o tempo, e ela chega com seus cabelos brancos aos 84 anos. Diga bem alto: 84. Bem forte: 84. Aos 84 anos, ela vai mais uma vez. Por favor, se ela ora todo dia, jejua todo dia, eu preciso que alguém acione o celular, vá na calculadora agora, precisa ser rápido, e faça uma conta. 84 menos
Vamos colocar 24 para ficar mais fácil. Quanto é? 60. Se ela passa a orar, como diz, depois que ela perdeu o esposo, e ela vai ao templo e não para de buscar, nós temos quantos anos? 60. 60 anos. Se ela foi todos os dias nesse templo orar, quantos dias ela buscou o Senhor? Quanto? Mais alto. 21.900 dias. Aleluia. Tem gente que está aqui hoje dizendo: eu quero agora, eu quero essa noite, eu quero nesse momento. O Senhor está declarando: eu estou inaugurando um tempo onde tem gente resiliente. Eu estou em busca de alguém que não arreda o pé da igreja. Eu estou em busca de alguém que está aqui todos os dias. Eu estou em busca de alguém que está aqui, não é porque vai buscar algo para hoje, está aqui porque entende que alguma hora vai chegar, e não quer perder o tempo da visitação. Deus está me dizendo: a qualquer momento, eu marco a história dessa igreja, para ser conhecida na cidade, mas você precisa estar aqui para ver. Há um tempo de visitação. Olha o que Jesus vai declarar: eu fui ferido na casa dos meus amigos. Sabe o que ele está dizendo? Eu visitei com avivamento, e eles não me receberam. Aleluia. É possível recebermos uma visitação e não percebemos. Sabe por quê? Porque o tempo passou. É possível perdermos uma visitação. Sabe por quê? Porque fomos marcados por uma dor ou uma ferida. Nós somos capazes de perdermos, pastora Maria, o tempo de visitação, pastora Digla e Ivonete, só porque alguém nos feriu no caminho, porque colocamos alguém em um caixão. Eu sei que isso dói, mas eu quero declarar: o que o Senhor prometeu para você vai acontecer, se você permanecer firme. Vai! 21.900 dias, ok? Rafael, é muitos dias, e se fosse metade só? Era bastante também, não era? Aleluia. Agora, imagine, ela está dormindo, né? Vamos deixar ela quietinha dessa vez, que ela trabalha demais. Tem alguém com um bebê que está um pouquinho acordado aí? Alguém com um bebezinho? Tem alguém com um bebezinho que pode me ajudar? Eu preciso que suba aqui no altar. Pode ser 6 meses também, só para um aninho. Tem alguém? Eu sei que tem, só não estou conseguindo ver porque está meio escuro. Tem alguém com uma criança de 1 ano, 6 meses? Está vindo aí? Está vindo? Então, olhe para mim. Conduza, ajuda ela a subir no altar. Então perceba. Olhe para cá. 21.900 dias. 21.901 dia. 84 anos. Cabelos brancos, dor no coração. E o que leva a ir ao templo? Eu preciso estar. Eu não posso faltar nenhum dia, porque eu sei que vai ter um dia que ele virá. Ora, Pai, assim. Eu sei que vai ter um dia que o Messias virá. Eu sei que vai ter um dia que o Messias chegará. Quando Ana vê Maria com o bebê no colo, o Espírito Santo diz para ela: esse é o dia. Esse é o dia. Esse é o dia. Eu imagino Ana, que desde a sua juventude espera a redenção de Israel, olhando para o pequeno e tentando dizer para as pessoas: chegou a redenção. O texto vai dizer que ela começava a pregar: chegou a redenção, continue aqui, chegou a redenção, chegou a redenção, chegou a redenção. Mas quem olhava para o pequeno começo dizia: isso não é avivamento, isso não pode ser o Messias. Ele está envolto em panos, ele não parece glorioso, ele não mora num palácio, ele não nasceu num trono. Mas Ana está dizendo: eu não sou movido por aquilo que é aparente, eu sou movido pelo Espírito. E o Espírito está me dizendo que este é o começo, é o pequeno começo de uma história poderosa, é o pequeno começo da redenção de Israel. Sabe o que ele está querendo dizer? Agora eu posso morrer. Agora não faz mais sentido. Agora eu consegui ver
a promessa se cumprindo. Quantos podem dar uma salva de palmas a essa mamãe? Deixa eu olhar para você e declarar uma coisa. Eu tenho certeza do que estou dizendo. Não estou tentando inventar nem forçar nada. Eu tenho certeza do que estou dizendo. Nesses últimos dias nós temos conferido esta igreja voltando à sua identidade. Uma identidade que sempre existiu, mas que está agora voltando à tona, potencializando. Nós recebemos nos nossos celulares milagres extraordinários todos os dias. Sim ou não, pastores? Acabamos de receber um agora há pouco. Olha, teve uma pessoa que foi curada de uma dor intensa, curada nos ossos, uma alergia curada. O pastor Sérgio foi lá no hospital. O garotinho estava em estado calamitoso, perto de uma UTI. Se não estava numa UTI, pastor Sérgio foi lá levando a autoridade da igreja, orou, e a família inteira está aqui servindo ao Senhor. Milagres financeiros, nós perdemos as contas, nós temos visto Deus fazendo. Eu quero declarar, tem alguém que pode olhar e dizer: Rafael, eu só estou ouvindo os testemunhos dos outros, eu sei que aconteceu, eu vi acontecer, mas ainda não chegou a minha vez. Deus está me declarando: eu darei autoridade de Ana a alguns, eu darei autoridade de Ana para alguns. O Senhor está declarando: eu estou atrás de gente que não desiste, de gente que não para de crer, de gente que vem todos os dias, porque entende que uma hora a redenção virá, que uma hora o milagre vai chegar, que uma hora Deus virá te socorrer. Ei, não ignore o que está acontecendo aqui. Deus está me dizendo: é apenas um bebê, é um pequeno começo, pastor Sérgio. Mas o que nós estamos vivendo nas crianças, o que nós estamos vivendo, viu a quantidade de crianças aqui no aniversário do pastor? Essa quantidade sempre existiu, mas agora o Senhor está declarando: eis aí. Mas agora nós estamos percebendo que Deus está querendo mostrar. Os jovens sempre estiveram por aqui, mas o que está acontecendo? Aonde que você vê no Brasil jovens declarando: a gente vai abrir mão do pulo, do grito, da festa, e não há nada errado nisso, para passar uma noite inteira em oração. Me ache um lugar que esteja fazendo isso. Todos os dias eu olho meu celular e tem algum jovem colocando uma carta aos Efésios, uma leitura da carta aos Efésios, tentando aprender. Eu sei que ainda tem muito erro em vocês, eu sei que vocês ainda precisam melhorar. Deus inclusive me manda dizer que é um tempo de santificação que vocês ainda não conhecem. É um renunciar a tudo, renunciar à carne, renunciar ao convite de alguém que é lindo, renunciar a um desejo, a uma paixão, renunciar a qualquer coisa. Deus está me dizendo: tem gente que vai mudar o guarda-roupa, tem gente que vai mudar as amizades, tem gente que vai começar a confessar. Oh, olha o que o Senhor está me dizendo: há um tempo de confissão de pecados aqui. Urabaiaçé. Tem gente que vai confessar pecados que faz na internet, escondido de todos. Tem gente que vai vir. Se preparem, pastores, porque uma enxurrada de confissão virá. Nós ouviremos com carinho cada confissão, nós perdoaremos os pecados. A palavra de Deus declara que os presbíteros podem perdoar pecados em nome do Senhor. Nós perdoaremos pecados e nós veremos uma santidade estacionando nessa igreja. Ei, você marido que está procurando algum flerte extraconjugal, acabou, aqui não cabe mais. Você que está atrás de uma aventura extraconjugal, acabou, você será exposto. Ninguém fica na casa do Senhor por engano. Chegará o tempo em que haverá alguns escândalos aqui, mas é de propósito. Deus está levantando gente para zelar o zelo dele, zelar o zelo dele. Ou você muda, ou não cabe aqui. Uma coisa é alguém que chega com a ignorância do pecado, uma coisa é alguém que chega machucado pelo inferno, outra coisa é alguém que está aqui todos os dias, trabalhando, servindo, frequentando e não aprende nunca. Deus está dizendo: eu quero fervor de Ana, eu quero a responsabilidade de Ana, eu quero a busca de Ana, eu quero alguém que entende que este lugar não é um lugar de espetáculo, este lugar é o lugar onde a gente espera a visitação do Messias. Se preparem, líderes, se preparem, líderes. Haverá uma enxurrada de confissões de pecado. A
palavra de Deus declara que quem confessa e deixa alcança misericórdia. É um tempo de misericórdia por confissões de pecados. Se existe alguma tentativa de flertar por uma aventura extraconjugal, faça o favor de desligar seu Facebook, seu Instagram, qualquer ferramenta. Se você está num grupo onde lá só lança coisas pornográficas, é hora de sair de lá. Você não é desse lugar, você é da terra, você espera a visitação do Messias. Assim, compromisso, responsabilidade. Quando ele chegar, esse lugar precisa estar pronto. Meu Jesus, estou sentindo a graça aqui. O Senhor está me dizendo: eu sou apenas um bebê hoje. O avivamento ainda é pequeno, Ayla, mas eu não posso dizer que não estamos em avivamento. Ayla, o avivamento ainda é um bebê nessa igreja, mas ele já está aqui. Tem alguém que concorda com o que eu estou falando? Escute, é uma quinta-feira, vocês estão vendo o público que nós estamos tendo? A gente fez algum esforço para ter esse público aqui? Deixa eu perguntar, alguém chamou alguém? Levanta a mão se você chamou alguém para vir. Temos aqui 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Quer dizer que alguém te trouxe. A minha pergunta é, quem te trouxe? Quem te trouxe? Quem te trouxe? Bem forte, quem te trouxe? O Espírito Santo de Deus. Porque Deus está dizendo assim: tem um bebê crescendo. Pai, assim. Só que um bebê, Cauê, Juca, precisa ser cuidado, sim ou não? Um bebê precisa ser tratado com carinho, sim ou não? Onde tem um bebê tem que ter mais limpeza, sim ou não, Camila? Onde tem um bebê tem que ter atenção para alimentar, sim ou não? Onde tem um bebê dá para dormir a hora que quer? Dá para fazer o que quer? Onde tem um bebê, o foco não sou eu, o foco é o bebê. O que eu preciso fazer para ele crescer? O que eu preciso fazer para ele crescer? Oh, aleluia. Jesus está me mandando declarar uma mensagem profética. Tem um bebê nascendo aqui, Urabai, e já não tem mais a ver comigo. Kalel, não tem mais a ver com você. Não tem mais a ver com você, Thales. Não tem mais a ver com nenhum de nós. Tem a ver com o bebê. Tem um avivamento nascendo aqui. E o que nós precisaremos fazer para esse bebê crescer, nós faremos. A única coisa que eu sei é que a partir de agora, Karen, William, Elton, Josi, nós sairemos pelas ruas dizendo: tem algo aqui na minha igreja, tem alguém que chegou aqui, ainda é pequeno, mas é o que eu esperava, ainda é pequeno, mas é o que eu esperava a minha vida toda. Meu Jesus, é muito forte o que o Senhor está me dizendo aqui. Olha o que o Senhor está me declarando. Quando aquele bebê chega, o Espírito Santo declara a Ana: eis aí o que você espera. Ela sai com a certeza de que valeu a pena. O Senhor está me dizendo hoje que Ele vai fazer alguns milagres. O Senhor está me dizendo que Ele fará alguns milagres notórios. Nós acabamos de comprar, está ali atrás, alguns aparatos para fazer testemunhos. Esse aparato é profético. O Senhor nos declarou: compre os aparatos, compre as lâmpadas, as luzes, porque a partir de agora vocês terão milhares de testemunhos que Limeira precisa conhecer. Eu não sei quem será o primeiro que vai se assentar naquele banco. A única coisa que eu sei é que Ele está aqui essa noite. O Senhor está unindo nossos pensamentos, nossos sentimentos, provocando santidade. Nós estamos reconhecendo que tem algo sendo gerado aqui. Não é do tamanho que a gente espera, Henrico, mas já está aqui.